concurseira e concurseiro. Estarei compartilhando com vocês as aulas de Direito Previdenciário do professor Hugo Gous, dessa forma direciono todos os créditos a ele. Você que irá fazer o concurso do INSS e não tem condições de comprar um curso, essa é a minha contribuição. Desde já agradeço a sua presença em meu canal. Obrigado por assistir ao vídeo, se gostou curte, se inscreva e compartilha. Nos ajude no crescimento do canal. Um grande abraço e fica com Deus. Caso queira me ajudar com qualquer valor, a chave Pix é 21 966 42 89 99. O que é o RAT? O RAT é essa contribuição aqui que está no inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. É a contribuição que se destina ao financiamento da aposentadoria especial e também se destina ao financiamento daqueles benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Nós vimos que as alíquotas podem ser 3 alíquotas diferentes, pode ser 1%, caso o grau de risco de acidente da atividade preponderante da empresa seja leve, pode ser 2%, caso esse risco de acidente seja médio, e pode ser 3%, caso esse risco de acidente da atividade preponderante da empresa seja grave. Nós vimos ainda que para verificarmos qual é a alíquota efetiva, nós ainda temos que multiplicar esses percentuais de 1, 2 ou 3% pelo FAP. Vimos que o FAP ele varia entre 0,5 a 2. Nós colocamos essas casas decimais aqui porque o FAP ele deve ser escrito sempre com 4 casas decimais. Então essa multiplicação das alíquotas de 1, 2 ou 3% pelo FAP, ela poderá reduzir a alíquota do RAT até pela metade ou então majorar até o dobro. Tá legal? E o que é que ficou faltando no vídeo anterior? Ficou faltando essas adicionais aqui, que eles incidirão somente sobre a remuneração daqueles trabalhadores que tenham direito à aposentadoria especial. Isso está previsto aqui na Lei número 8.213, artigo 17, perdão, artigo 57, repetindo, Lei número 8.213, artigo 57, parágrafo 6º. Vamos ler o dispositivo. O dispositivo diz o seguinte: o benefício previsto neste artigo. Qual é o benefício que é previsto no artigo 57 da Lei 8.213? Resposta: aposentadoria especial. Então leiam o parágrafo 6º assim: o benefício de aposentadoria especial será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. Que contribuição é essa que está no inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212? É exatamente o RAT. Então, a aposentadoria especial será financiada com recursos provenientes do RAT. Aí observem aqui, agora a parte importante, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Então, esse acréscimo de alíquota que incide somente sobre a remuneração daqueles empregados ou trabalhadores avulsos que tiverem direito à aposentadoria especial. É assim, ó. O adicional de 12% incidirá sobre a remuneração daqueles trabalhadores que se aposentam aos 15 anos de contribuição. O percentual de 9%, o adicional de 9%, incidirá sobre a remuneração daqueles empregados e trabalhadores avulsos que se aposentam aos 20 anos de contribuição. E o adicional de 6% incidirá
somente sobre a remuneração daqueles trabalhadores que se aposentam aos 25 anos de contribuição. Tá legal? Onde é que está escrito que esse adicional vai incidir somente sobre a remuneração dos empregados e trabalhadores avulsos que tenham direito à aposentadoria especial? Isso está escrito aqui no parágrafo 7º do artigo 57 da Lei 8.213. Vamos lá. O acréscimo de que trata o parágrafo anterior. Olha, o parágrafo anterior é esse parágrafo 6º aqui, que acabamos de ler e comentar. Então, o acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. Quais são as condições especiais referidas no caput? O caput do artigo 57 trata exatamente da aposentadoria especial e diz que ela será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, esse adicional, ele incidirá somente sobre a remuneração daqueles empregados e trabalhadores avulsos que trabalham sujeitos a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. Vamos dar um exemplo aqui da aplicação desse adicional. Imaginem, por exemplo, a construtora Alfa SA. Construtora Alfa SA. Vamos lá. Essa construtora, ela tem apenas 2 empregados. Aqui, normalmente, as construtoras têm muitos empregados, mas aqui, para facilitar o nosso exemplo, vamos imaginar que aqui é uma construtora que tem apenas 2 empregados. Tem a empregada Maria, e Maria, ela desenvolve um trabalho administrativo, ela trabalha no escritório, ela não está exposta a nenhum agente nocivo. A remuneração de Maria é R$5.000. A remuneração de Maria é R$5.000. E nós temos também o empregado João. Olha, João, ele opera uma máquina que ela produz, digamos, um ruído superior a 85 decibéis. Então, por isso, João tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição. A aposentadoria especial, atualmente, além desse tempo de contribuição, também exige uma idade mínima. Mas isso nós já estudamos naquele módulo que tratamos dos benefícios. Não vamos voltar a isso, né? Mas a aposentadoria dele é aos 25 anos de contribuição, desde que cumprida também a idade mínima. E a remuneração do nosso amigo João é R$2.000. Agora vamos calcular o RAT. Somente o RAT. É verdade que essa construtora também vai pagar aquela contribuição que está na Lei 8.213. Perdão, 8.213 não. 8.212. Essa construtora também vai pagar aquela contribuição que está na Lei 8.212, artigo 22, inciso 1. Olha, essa contribuição aí, essa que está no artigo 22, inciso 1, ela é de 20%, incidente sobre o somatório das remunerações dos empregados e trabalhadores da empresa, né? A empresa não tem trabalhador avulso prestando serviço a ela, tem só empregado. Então ela tem 2 empregados, a empregada Maria ganha 5.000, o empregado João ganha 2.000, então a contribuição do inciso 1, do artigo 22, ela é 20% de 7.000. Agora vamos calcular a contribuição para o RAT. A contribuição para o RAT, ela está na Lei 8.212, artigo 22, inciso 2. Bem, para calcular a contribuição para o RAT, nós temos que dar algumas informações. Olha, a atividade preponderante da empresa é construção civil.
grave. Logo, a alíquota do RAT é de 3%. 3%. Porém, para calcular a alíquota efetiva, eu tenho que informar aqui o FAP dessa empresa. Cada empresa tem um FAP diferente. Então, vamos imaginar aqui que o FAP dessa empresa aqui é 1,1721. O FAP tem 4 casas decimais. Então, a Previdência Social calculou o FAP dessa empresa e deu esse valor aí. Então, vamos calcular o RAT da empresa. Agora, com relação aqui ao RAT, nós temos que calcular o RAT incidente sobre a remuneração de Maria e depois calcular o RAT incidente sobre a remuneração de João. Não dá para fazer da forma que a gente fez com a contribuição do inciso 1 aqui, porque do inciso 1 é 20% sobre a remuneração de todo mundo. Então bastava somar as remunerações, depois aplicar 20% sobre o total. Com relação ao RAT, como tem um empregado aqui que tem direito à aposentadoria especial, então nós temos que calcular o RAT de forma separada. Aqui o RAT incidente sobre a remuneração de Maria. Bem, primeiro vamos ter que multiplicar esses 3% aqui, ó. Vamos ter que multiplicar, abrir um quadradinho aqui, ó, para fazer essa multiplicação. 3% vezes 1,1721. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, né? Para ver qual é a alíquota efetiva. O que é esse 1,1721? Isso é o FAP da empresa. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa amiga calculadora, que sempre está aqui nos ajudando. Vamos lá, 3 vezes 1,1721. Isso aqui dá igual a 3, vamos lá, pegar a calculadora de novo, 3,5163. 3,5163%. Esta aqui é a alíquota efetiva dessa empresa. Então, para calcular o RAT incidente sobre a remuneração de Maria, basta nós pegarmos aqui, ó, 3, a vírgula não ficou muito legal aqui, vamos fazer tudo direitinho aqui, né? Pagar aqui e fazer de novo. 5163% vezes 5.000. Isso aqui é o RAT incidente sobre a remuneração da Maria. E incidente sobre a remuneração do João? Bem, o RAT incidente sobre a remuneração de João ganhará um adicional. Por que ganhará esse adicional e de quanto é? O adicional será de 6%, porque o nosso amigo João tem direito à aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição. Então, a alíquota que vai incidir sobre a remuneração de João será de 9,5163%. Professor, de onde você tirou esse 9,5163%? Isso aqui é os 3,5163% acrescido de 6%, que é o adicional. Então, sobre a remuneração do nosso amigo João, a alíquota que vai incidir é 9,5163% e essa alíquota incidirá sobre R$2.000, que é a remuneração do empregado João. Então, aqui está explicado como é que se calcula o RAT. E aqui, na verdade, nós demos um exemplo onde calculamos as duas contribuições patronais que incidem sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos. Aqui nessa parte aqui, ó, foi calculada a contribuição do inciso 1, cuja alíquota é de 20%, tá aqui, ó, 20%, e incide sobre o total das remunerações dos empregados e trabalhadores avulsos que prestam serviço à empresa. E nessa parte aqui de cima, nós calculamos o RAT. Nessa parte aqui, ó, nós calculamos o RAT. E para calcular o RAT, nós tivemos que primeiro calcular sobre a remuneração da empregada Maria, porque Maria não tem direito à aposentadoria especial, e depois nós calculamos o RAT aqui sobre a remuneração do empregado João, que tem sim direito à aposentadoria especial. Bem, meus amigos, nós já estudamos todas essas contribuições aqui que estão no caput do artigo 22 da Lei 8.212. Essa é a regra geral. Agora, eu quero que você observe
um dispositivo da Constituição Federal que permite que algumas empresas tenham as suas contribuições calculadas de forma diferenciadas. Qual é esse dispositivo da Constituição? É o parágrafo 9º do artigo 195 da nossa Constituição Federal. Vamos ler, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: as contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo, é bom logo a gente olhar lá no caput do artigo 195 para ver quais são as contribuições que estão no inciso 1 do caput desse artigo. Está aqui o caput do artigo 195, aí no inciso 1 nós temos as contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada. Sendo que nós temos três tipos de contribuição aqui, três tipos de contribuições desse sujeito passivo, chamado empregador, empresa ou entidade a ela equiparada. Nós temos a contribuição que está na linha A, que é uma contribuição tipicamente previdenciária, que é a contribuição que incide sobre a folha de salários e os demais rendimentos do trabalho. Nós temos aqui a contribuição da linha B, que incide sobre a receita ou o faturamento. Aqui é a COFINS. E temos a contribuição da linha C, que incide sobre o lucro. Aqui é a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, o parágrafo 9º do artigo 195, que nós voltamos para ele aqui, está tratando dessas contribuições aí. E diz o seguinte: essas contribuições aí, que a gente acabou de ver, elas poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculos diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C. Olha, essa redação aqui que nós acabamos de ler, ela foi dada pela Emenda Constitucional número 103, que foi uma emenda constitucional que aprovou a reforma da Previdência em novembro de 2019. A redação anterior, ela permitia que essas contribuições pudessem ter alíquotas e bases de cálculo diferenciada. E tanto fazia ser a contribuição da linha A, da linha B ou da linha C. Todas podiam ter alíquotas e bases de cálculo diferenciada. Aí vejam, agora, conforme a redação que foi dada pela Emenda Constitucional número 103, todas as contribuições do inciso 1, tanto faz a linha B como a linha A, B ou C, todas elas poderão ter alíquotas diferenciadas. Porém, base de cálculo diferenciada somente as da linha B e da linha C. Na redação atual, a contribuição da linha A só pode ter alíquota diferenciada, não pode ter base de cálculo diferenciada. Qual é a contribuição da linha A? É a típica contribuição previdenciária. É a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviço à empresa. Vejam bem, agora existe, digamos, uma regra de transição que está prevista lá no artigo 30 da Emenda Constitucional número 103. Vejam, se você ler novamente o parágrafo 9º, você vê que no tocante à contribuição da linha A do inciso 1 do artigo 195, que é a contribuição previdenciária patronal das empresas, você observa que elas não podem ter base de cálculo diferenciada. Porque base de cálculo diferenciada, somente as contribuições das alíneas B e C. A contribuição da linha A, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 103, a contribuição da linha A só pode ter alíquota diferenciada. Não pode ter base de cálculo diferenciada. Mas vamos ler aqui o artigo 30 da Emenda Constitucional número 103. Vamos lá. Vamos lá ler o artigo 30. Diz assim: a vedação. Vedação é a mesma coisa que proibição. A vedação ou a proibição de diferenciação ou substituição de base de cálculo, a proibição
de diferenciação ou substituição de base de cálculo? Decorrente do disposto no parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição Federal. Vamos lá. Não se aplica a contribuição que substituam a contribuição que está na linha A do inciso 1 do caput do artigo 195, instituídas antes da data da entrada em vigor desta emenda constitucional. Esta emenda constitucional é qual? É a 103, do ano de 2019. Então vejam, antes da entrada em vigor da emenda constitucional número 103, já havia muitas contribuições diferenciadas a cargo de algumas empresas ou de muitas empresas que exercem determinadas atividades econômicas. Porque essa diferenciação de base de cálculo tinha ocorrido na época em que o parágrafo 9º do artigo 195 permitia tanto a alíquota diferenciada como também base de cálculo diferenciada. Agora, é o seguinte, doravante, o legislador só pode aplicar a alíquota diferenciada em relação à contribuição da linha A do artigo 195 da Constituição. Para aplicar base de cálculo diferenciada, de agora em diante, o legislador só poderá aplicar em relação às contribuições das alíneas B e C do inciso 1 do artigo 195. Agora, aquelas leis que tinham autorizado base de cálculo diferenciada em relação à contribuição do inciso 1 à linha A, continuam vigorando. Elas foram recepcionadas pela emenda constitucional número 103. Se já tinha sido aprovada antes da emenda constitucional número 103, não tem problema, continuam existindo. Mas, doravante, não pode outras leis aprovarem base de cálculo diferenciadas para substituir a contribuição da linha A do inciso 1. Não pode. Só pode a alíquota diferenciada. Agora, vamos ver. Vistas essas considerações, vamos ver agora quais são as alíquotas diferenciadas e as bases de cálculo diferenciadas. Porque a regra geral é essa aqui, ó. A regra geral é essa aqui. Qual é a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal das empresas? Qual é a base de cálculo? Tem duas bases de cálculos diferentes. A primeira é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestarem serviço à empresa. Sobre essa primeira base de cálculo, incide duas contribuições. A primeira é a que está no inciso 1 do artigo 22 da Lei 8.212. A alíquota da contribuição do inciso 1 é de 20%. E ainda temos o RAT, que incide sobre essa mesma base de cálculo. Total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos empregados e trabalhadores avulsos que prestam serviço à empresa. Qual é a alíquota do RAT, que incide sobre essa primeira base de cálculo? A alíquota pode ser 1%, grau de risco leve, 2%, grau de risco médio, ou 3%, grau de risco grave, multiplicado pelo FAP. E tem uma segunda base de cálculo, que é o total das remunerações. Total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que prestem serviço à empresa. Sobre essa segunda base de cálculo, isso aqui é a contribuição que está no inciso 3 do artigo 22. E o RAT, a contribuição que está no inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. Sobre a contribuição, sobre essa segunda base de cálculo, que é a remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais que prestam serviço à empresa, sobre essa segunda base de cálculo, as empresas pagam uma contribuição com alíquota de 20%. Olha, isso aqui é a regra geral. No próximo vídeo, nós estudaremos aqueles casos de alíquotas e bases de cálculos diferentes dessa aqui, que é a regra geral. Concurseira e concurseiro. Estarei compartilhando com vocês as aulas de Direito Previdenciário do professor Hugo Gous, dessa forma direciono todos os créditos a ele. Você que irá fazer o concurso do INSS e não tem condições de comprar um curso, essa é a minha contribuição. Desde já agradeço a sua presença em meu canal. Obrigado por assistir ao vídeo, se gostou curte, se inscreva e compartilha. Nos ajude no crescimento do canal. Um grande abraço e fica com Deus.